Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso projeto. No último vídeo, a gente aprendeu a fazer um update no banco de dados a partir da QTableWidget, né? Alterando os dados diretamente lá. E no vídeo de hoje a gente vai aprender como excluir um cliente cadastrado no banco de dados a partir também da nossa tabela lá. Selecionando um cliente, a gente quer escolher um e deletar, aí ele deletar direto no banco, tá bom? Então vou fechar aqui o nosso programinha. A gente vai vir aqui no nosso projeto e vamos criar mais um método chamado deletar empresa. E aqui a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Conectar no nosso banco. db vai ser igual ao database, definir db.connect db.close connection para encerrar, para a gente não esquecer de encerrar a conexão, tá? Então aqui o usuário pode clicar sem querer no botão e acabar deletando a empresa, então a gente tem que prevenir isso. Então para prevenir isso a gente vai usar o message box para perguntar para o usuário se ele realmente deseja excluir aquela empresa que está cadastrada, tá? Então a gente vai colocar aqui msg vai ser igual que message box. E aí aqui a gente vai colocar um título para essa janela, né? Então msg vai .set window title, que vai ser excluir. Aqui a gente vai colocar um texto na mensagem, né? .set text, que vai informar que este registro será excluído. Aqui a gente vai criar o messagebox.set informative text, que vai ser a pergunta que a gente vai fazer para o usuário, né? Você tem certeza que deseja excluir? E aqui a gente vai colocar as opções de resposta, que vai ser os métodos padrões, né? Set standard buttons, que é os botões padrões. E aqui a gente vai usar o que? messagebox.yes. E aqui ou no. Esse pipe ele significa yes ou no. Eu podia colocar um cancel também aqui, tá? Tanto faz. Então vou colocar só yes ou no. Ponto no. E aqui a resposta do usuário. A gente vai vamos colocar messagebox.exec, que ele vai executar o nosso banco de dados. Aqui a gente vai capturar a resposta dele e com isso daqui a gente vai checar se foi sim ou não e excluir lá no nosso banco de dados. Então aqui, if resposta for igual que messagebox.yes, então se ele for o que deseja, a gente vai fazer aqui, vamos pegar o CNPJ, que é o nosso primary key, table company, .selection model, tá, ponto current index, ponto sibling column 0 ponto data. Nossa, você deve perguntar aqui para mim que código enorme é esse, né? Então aqui que a gente está fazendo, então a gente está acessando aqui a nossa tabela company, o modelo da tabela que está lá, a gente está pegando o current index, que é da linha que a gente tiver selecionada, né? A gente está pegando os dados da coluna 0. Então aqui os dados contentes na coluna 0, que é o CNPJ. A gente vai precisar do CNPJ para fazer a deleção, tá? Então aqui no result vai ser igual
db.delete company CNPJ self.buscar empresas para ele atualizar o nosso banco de dados. E aqui a gente vai passar a mensagem para o usuário que foi deletado com sucesso ou não. Então a gente vai copiar aqui o message box. Vamos olhar lá a resposta que a gente está passando aqui. É o resultado aqui da deleção. Então se a gente vir aqui no banco de dados no Delete Company, perceba que a gente está... Se ele conseguir deletar, ele vai falar que foi excluído com sucesso. E se ele não conseguir, ele vai dar o erro ao excluir o registro, que é exatamente essa resposta que a gente está passando aqui no message box, tá bom? Então, fazendo isso daqui, ele já deve funcionar. A gente vai fazer um teste agora. Primeiro, a gente precisa chamar o botão de excluir aqui. self.btn excluir ticket.connect self.deletar a empresa, tá? Fazendo isso daqui, ele já deve funcionar. A gente vai executar o sistema e vamos fazer o teste. Aqui vamos acessar aqui no banco de dados aqui, colocar companies, botão S para não ficar feio, né? E aqui também, né? Senão ele não vai acessar. Prontinho, então vamos executar. A gente vai vir em cadastrar, vai estar as empresas cadastradas. Então aqui é a empresa que eu cadastrei. Se eu clicar no botão excluir, ele vai perguntar aqui se eu tenho certeza que eu desejo excluir. Eu vou colocar que sim. Ele deu um erro ao excluir o registro, provavelmente algum dado que eu digitei errado, então ele não excluiu lá nada. A gente vai checar no banco de dados o que foi que a gente deixou errado lá. Então vamos fechar aqui, acessar o nosso database, delete companies e vamos verificar. Eu acredito que seja esse erro aqui, ó, connection, que é com 2 N's, então a função não estava sendo chamada, né? Então ele deu esse erro e já caiu na exceção. Vamos tentar novamente para ver se era isso. Vamos lá, deletar. Ok, era isso, então o registro foi excluído com sucesso. Agora a gente não tem nenhuma empresa aqui cadastrada, então ele não vai trazer nada aqui no nosso banco de dados, tá? Então para o vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, de aprender a fazer essa função para deletar. No próximo vídeo, para encerrar, a gente vai fazer a função que vai gerar os dados no Excel, tá bom? Te aguardo no próximo. Um abraço, tchau, tchau, fui!